Rádio Brasil Central. Bom dia, em Goiânia são 7 horas da manhã. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Agnaldo Gomes. Bom dia, Karine Pinheiro. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques de hoje. Banco é condenado a indenizar cliente por longa espera em fila. Ministro da Fazenda afirma que preço da gasolina vai subir em 2013. Procurador-Geral da República pede a prisão dos condenados no mensalão. Brasil cai 5 posições na última edição do ranking do Mundial da FIFA. 7-2. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado. Pode chover em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Confira agora as manchetes dos jornais. O Globo, um julgamento para a história. Mensaleiros podem ser presos amanhã. O Estado de São Paulo, procurador diz que Valério entregou documentos. Roberto Gurgel afirma que nada deixará de ser investigado, mas pede cautela sobre denúncias. Correio Brasiliense, na capital, onde uns poucos têm quase tudo. O Distrito Federal, na contramão do país, amplia a concentração de renda e se consolida como a mais desigual entre as unidades da federação. Valor econômico, pacote procura estimular consumo e competitividade. Estado de Minas, peritos e câmeras na lei seca em Minas. Estado reforça aparato contra embriaguez ao volante dentro das regras mais duras. Jornal do Comércio, IPVA, 8,33% mais barato. Carnês chegam às casas dos contribuintes pernambucanos até fevereiro. 0 hora, tensão pré-natal. Barbosa decide amanhã se prende réus do mensalão. Brasil Econômico, exportação para a União Europeia cresce só 4% no volume, mas 220% em valor. O popular reajuste de contribuição previdenciária é aprovado. Diário da Manhã, MEC suspende curso de 5 faculdades. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governo decretou ponto facultativo os dias 24 e 31 próximos, datas que marcam, respectivamente, a véspera do Natal e do Ano Novo. O decreto não se aplica às unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, à arrecadação, fiscalização e ao VaptVupt. O governador Marconi Perillo inaugura obras nesta sexta-feira, a partir das 8h30, em Rianápolis, Uruana e Itapuranga. Ontem ele assinou o decreto que beneficia a indústria da comunicação goiana, principalmente com a redução de impostos. O decreto assinado pelo governador Marconi Perillo nesta quarta-feira vai permitir que qualquer empresa que utilizar serviços da indústria goiana de comunicação, seja agências de publicidade ou gráfica, terão descontos de 50% no pagamento do ICMS por conta da adesão ao produzir.
Para o presidente da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade e Propaganda, Zander Campos Júnior, a medida vai impulsionar o setor. É um mercado novo que se abre. Para vocês terem uma noção, nós temos cerca de 700 empresas de fora, indústrias goianas e não goianas, que operam no Produzir. Como vocês sabem, o Produzir é um programa de incentivos. Agora, todas as vezes em que essas empresas forem fazer o acerto de contas com a Secretaria de Fazenda do Estado, elas poderão também amortizar mais um pouco do acerto se elas investirem na cadeia produtiva da comunicação de Goiás. Existe um percentual, tem todo um critério técnico de se fazer isso. Ou seja, além dela diminuir o que ela vai pagar, ela ainda o faz divulgando sua marca e seus produtos. O presidente da AGOERT, Associação Goiana das Emissoras de Rádio e Televisão, Gulliver Leão, afirmou que os veículos de comunicação, rádio e TV ganham com a medida. É que eu estou representando exatamente as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, e é extremamente importante isso para as emissoras de rádio. O governador Marconi Perillo disse que atendeu uma antiga reivindicação do setor e que esta reivindicação corrige e estimula a comunicação em Goiás. Hoje, com esse decreto, nós estamos dando pontos para as indústrias que prestigiarem as atividades locais, as gráficas locais, os meios de comunicação daqui e também as agências de publicitário. É uma reivindicação antiga que finalmente agora tem a sua solução definida pelo governo do Estado. O decreto assinado nesta quarta-feira tem efeito retroativo a 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. Obras do VLT devem começar em fevereiro. Em reunião com equipe multidisciplinar no Paço Municipal, secretário da região metropolitana de Goiânia, Silvio Souza, avalia o projeto de implantação do veículo leve sobre trilhos no eixo Anhanguera. De acordo com ele, a licitação fica pronta ainda este ano e as obras no local devem começar em meados de fevereiro de 2013. Silvio Souza destaca a parceria para viabilizar o projeto de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais. Olha, a parceria é exatamente o que está acontecendo. Numa atitude extremamente republicana, a União, o Estado e o município chegaram a um consenso de que era preciso fazer algo na questão da mobilidade em Goiânia. E o projeto escolhido para o eixo leste-oeste é o VLT, que é um modal extremamente moderno, utilizado hoje em mais de 50 países e coloca Goiânia definitivamente no mapa das grandes cidades em termos de mobilidade. Já o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, José Carlos Xavier, avalia o impacto da obra. Os impactos devem existir porque obras dessa natureza, desse volume, elas provocam os impactos. O que não pode é que eles sejam negligenciados, quer dizer, ele tem que ser tratado adequadamente pelos poderes públicos. O Estado, proponente do projeto, o governo estadual, a prefeitura, tem papéis importantes nesse debate e na solução para que esses impactos sejam os menores possíveis. O prazo para a entrega da obra é de 2 anos e a preocupação não é só com a solução de transporte, mas que a Avenida Anhanguera se torne um eixo regional de negócios. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:09. Logo após a solenidade que concedeu incentivos para a área de comunicação no Estado, o governador Marconi Perillo fez um breve comentário sobre o resultado final da CPMI do Cachoeira no Congresso Nacional. Em rápida entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira após solenidade de assinatura de decreto, o governador Marconi Perillo comentou a decisão da CPMI do Cachoeira no Congresso Nacional, que rejeitou o relatório do deputado federal Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, e aprovou um relatório paralelo, que não indicia ninguém. A comissão chegou ao fim como que era esperado. Nada nesse mundo pode dar certo como já começa errado. E principalmente com o intuito de prejudicar, perseguir determinadas pessoas. A CPMI nunca quis investigar nada relativamente à Delta no Brasil, em alguns estados e em algumas prefeituras. Aqui nós abrimos todas as informações. Eu quebrei todos os meus sigilos. E me sinto absolutamente tranquilo, porque se fizeram o que fizeram comigo, não conseguiram provar nada, é porque ao longo de uma vida inteira eu primei pelo zelo ao meu nome, ao meu trabalho. Não é à toa que estou aqui pela 3ª vez com o voto dos goianos. Eu espero agora virar essa página e continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é trabalhar e trabalhar muito pela grandeza do nosso Estado. O governador Marconi Perillo ainda lembrou que todas as informações que foram solicitadas e que deveriam ser prestadas, os dados foram fornecidos por iniciativa dele durante todo o processo da CPMI. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:11.
No período da tarde, Marconi Perillo esteve em Mineiros, cidade do extremo sudoeste goiano. No pacote de presentes de Natal do governo de Goiás para mineiros, tinha uma ambulância, 8.700 brinquedos para as crianças, 800 matrículas no programa de capacitação profissional Bolsa Futuro. Entre os alunos contemplados neste programa, encontramos Aurélio de Carvalho, feliz da vida. Um curso desse, para mim sair empregado daqui uns 6 meses, se eu for um bom aluno, um aluno exemplar, já vou sair empregado e vou ganhar um salário bom. Mineiros ganhou a inauguração de quase 400 mil metros quadrados de asfalto dentro do programa Rodovida Urbano. Com a Rodovida Construção, o governador Marconi Perillo assinou ordens de serviço para pavimentação e sinalização das rodovias GO 194, ligando Mineiros, Portelândia a Doverlândia, em 86 quilômetros. A GO 306, 64 quilômetros, de Mineiros a Chapadão do Céu. A prefeita Neiba Barcelos gostou das novidades de Natal. Elas são de extrema importância, porque a GO 306 liga Mineiros a Chapadão do Céu, mas não só isso, liga Mineiros à região sudeste do país. Facilita o acesso ao grande centro de São Paulo, onde tem a maior comercialização de produtos e a facilidade de escoamento de produtos também para o exterior. Então isso com certeza vai dar sustentabilidade ao nosso desenvolvimento. E a GO 194 liga Mineiros à região de Mato Grosso, uma região também extremamente comercial, é uma região produtiva, vai facilitar o escoamento de produção daquela região. Isso tudo fortalece e dá consolidez à economia. 2013 vem aí e Mineiros vai receber as obras da Getop para o aeroporto, com recursos garantidos no valor de 6 milhões de reais. E para as instalações da Escola Técnica Profissionalizante de 1.200 alunos, no valor de 7 milhões. Marconi Perillo considera o ano novo de ouro para a economia e para o estado de Goiás. Nós estamos entregando muitas obras e estamos anunciando outras obras cujos recursos já estão assegurados. Ano que vem vai ser um ano de muito trabalho, de muita obra, de muitos investimentos. Nós já estamos, nesse ano, inaugurando várias obras, várias estradas que foram reconstruídas e, ao mesmo tempo, já anunciando muitas outras novidades. Com tantos presentes, o povo agradece. Querido governador Marconi Perillo, aqui é a Júlia, do assentamento Dois Saltos. Eu agradeço a Deus, que Deus te abençoa muito, que dá muita saúde, muito trabalho, muita responsabilidade, mais e mais, do que ele já tem. Palavras de Júlia Conceição das Neves. De Mineiros, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. 6 parlamentares vão assumir prefeituras goianas a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Com isso, haverá mudanças na composição da Assembleia Legislativa. Deputados estaduais que tiveram vitória nas urnas das últimas eleições municipais se despedem da Assembleia Legislativa. Dia 1º de janeiro de 2013, assumem as vagas nas prefeituras das cidades goianas. Jardel Seba, do PSDB, assume a prefeitura de Catalão. No lugar dele entra Helder Valim. Evandro Magal, do PP, prefeito eleito de Caldas Novas, cede lugar para Ney Nogueira. Em Lusiânia, assume a prefeitura Cristóvão Tormin, do PSD. No lugar dele, na Assembleia, fica Thales Barreto, do PTB. Hildo do Candango, PTB, novo prefeito de Águas Lindas. Quem fica na vaga dele, na Casa de Leis, é Marlúcio Pereira. Misael Oliveira, do PDT, prefeitura de Senador Canedo. Assume a cadeira na Assembleia Cimeison Silveira, que perdeu na disputa da prefeitura de Goiânia. Em Trindade, Jânio Darro, do PSDB, deixa a vaga para Nédio Leite. Em tom de despedida, Jânio Darro falou do trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa. Eu deixo com a sensação do dever cumprido. Procurei trabalhar e cumprir com a minha obrigação de deputado, perante aos municípios que eu represento, perante ao governo também, que eu faço parte. E agora eu estou pronto para assumir Trindade, com a experiência de 2 anos aqui como parlamentar. E o Dudu Candango, que vai assumir a prefeitura de Águas Lindas, no entorno de Brasília, falou dos desafios com o novo cargo. Águas Lindas é um grande desafio, já é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, onde a gente sabe que tem dificuldades em todas as áreas, mas o nosso maior desafio realmente vai ser a área da saúde. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. E a Câmara de Goiânia aprova a emenda e abre caminho para reajuste dos subsídios para a próxima legislatura. Depois de mais de 1 hora de reunião a portas fechadas, os vereadores aprovaram nesta quarta-feira a emenda que possibilita estabelecer novo reajuste aos subsídios dos parlamentares, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.
Foram 25 votos favoráveis contra apenas 6 contrários, de Elias Vaz, Giovanni Antônio, Paulinho Graus, Pedro Azulão Júnior, Virmondes Cruvinel e Santana Gomes. Pastor Rosenberg, Luciano Pedroso e Paulo Borges não compareceram à sessão e Cida Garcês não registrou voto porque assumiu a presidência durante a votação. De acordo com o presidente da Câmara, Irã Saraiva, ainda não foi apresentado projeto que define novo percentual de reajuste aos subsídios. O presidente, no entanto, não descarta que isso possa acontecer ainda nos próximos dias. Eu não posso adiantar nada nessa natureza, porque os senhores vereadores não reuniram para saber se há o ânimo de realmente apresentar um projeto para a fixação dos salários. Vamos aguardar, nós estamos em período de convocação extra, você viu que eu convoquei para amanhã normalmente, não existe nenhum projeto ainda apresentado e nem discutido pela Casa. Então não está descartado também, né? Não é que está descartado ou não está descartado. A matéria que foi apreciada é uma matéria de duração permanente, que é da lei orgânica. Não significa dizer que será apresentado algum projeto. Se a Câmara se reunir e entender que sim e disser os percentuais, caberá à mesa então encaminhar em nome do plenário esse projeto. Por enquanto, posso adiantar a todos vocês que não há nenhum projeto. Luiz Teófilo, autor da emenda, rebateu críticas de que teria sido usado no caso por não ter sido reeleito, já que toda a articulação para aprovar a matéria teria partido do líder do prefeito na casa, Clécio Alves. Não sou boi de piranha de ninguém. É convicção minha, primeiro, que se tem que adequar a nossa lei orgânica à Constituição Federal. Tinha essa situação que não estava adequada. Aprovou. Disse a você que não tinha nenhum acordo para aumentar salário. Quem sou eu para definir salário aqui dentro sozinho? Clécio deixou o plenário assim que a emenda foi aprovada e não quis falar com a imprensa. A partir dessa quinta-feira, os demais projetos enviados pelo prefeito Paulo Garcia entram na pauta de votação. Contrariando a promessa de não enviar à Câmara a revisão do plano diretor este ano, o projeto chegou nesta quarta-feira à Casa e já foi encaminhado para análise da comissão mista. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Política nacional. Os motoristas que insistirem em dirigir depois de consumir bebida alcoólica vão enfrentar leis mais duras. O Senado aprovou ontem mudanças na aplicação da Lei Seca. Aprovado pelo Congresso, o novo texto da Lei Seca só espera a sanção da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor. A primeira mudança é no bolso do motorista infrator. A multa para quem for flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica dobra de R$ 900 para quase R$ 2.000. Se houver reincidência dentro de um ano, o valor dobra outra vez, chegando a quase R$ 4.000. Em relação ao bafômetro e ao exame de sangue, nada muda. O motorista parado em uma blitz pode se recusar a fazer esses exames, já que, por princípio do direito, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Justamente por isso, o novo texto incluiu novos meios de prova. A partir de agora, vídeos, depoimentos de testemunhas, exames clínicos e da perícia vão poder ajudar a incriminar o motorista infrator. Cenas gravadas durante fiscalizações vão virar prova de embriaguez. A Lei Seca, como é hoje, foi criada há 4 anos e vem ajudando a diminuir os acidentes de trânsito. Para a Polícia Militar, o novo texto vai tornar a lei mais eficiente. 7h20. O Congresso Nacional desistiu de apreciar ainda este ano os mais de 3.000 vetos que estavam na fila para votação. A decisão foi tomada em reunião na presidência do Senado após discussão no plenário. Os parlamentares tentam esvaziar a pauta para apreciar o veto da presidente Dilma Rousseff à nova lei de distribuição dos royalties do petróleo. A análise ficará para a volta do recesso parlamentar em fevereiro de 2013. E o Conselho de Ética da Câmara recebe parecer por cassação do deputado Carlos Lereia.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira encaminhar ao Conselho de Ética da Casa parecer pela cassação do mandato do deputado Carlos Alberto Lereia, do PSDB de Goiás, suspeito de envolvimento com os negócios do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Em discurso no plenário da Câmara, o deputado já se disse amigo de Cachoeira. Em agosto, a Corregedoria da Casa aprovou o relatório do deputado Jerônimo Guergen, do PP Gaúcho, que recomendava a cassação de Lereia. Com a decisão da mesa diretora, o Conselho de Ética deverá abrir procedimento de investigação para definir se o tucano perderá o mandato. Será indicado um relator e aberto o prazo para que o deputado apresente defesa. Ao final, os integrantes do Conselho votarão parecer pela perda ou não do mandato parlamentar. Uma eventual cassação terá de ser ratificada pelo plenário da Câmara por voto secreto. Segundo a Polícia Federal, Lereia mantinha relação próxima com Cachoeira e, conforme gravações de escutas telefônicas, chegou a receber a senha do cartão de crédito do bicheiro. Ele disse que a relação se limita à amizade pessoal. O deputado Jerônimo Guergen afirmou que o voto secreto em plenário poderá prejudicar a efetiva cassação do mandato de Lereia, se ela for aprovada pelo Conselho de Ética. Agora são 7h22. O Procurador-Geral da República pediu na noite de ontem a prisão de réus condenados no processo do Mensalão. O pedido de Roberto Gugel foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, disse que vai tomar uma decisão sozinho nesta sexta-feira. É que os ministros do Supremo já estão em recesso e só voltam ao trabalho em fevereiro. O documento do Ministério Público tem 20 páginas e o Supremo não informou quantos dos 25 réus condenados estão nessa lista de pedidos de prisão. Ontem, o procurador Roberto Gugel explicou por que decidiu pedir a prisão imediata dos condenados no julgamento do Mensalão. O procurador Roberto Gugel explicou ainda que vai analisar a fundo o depoimento que o operador do Mensalão, Marcos Valério, deu ao Ministério Público em setembro. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Marcos Valério disse que o esquema do Mensalão foi usado para pagar despesas pessoais do ex-presidente Lula. E que o presidente Lula teria dado aval para os empréstimos fraudulentos. O ex-presidente disse que as acusações são mentiras. Roberto Gugel disse nesta quarta-feira que, com frequência, Marcos Valério dá declarações bombásticas que não se confirmam. Gugel falou também que, além do depoimento, vai analisar 2 comprovantes de depósitos entregues por Marcos Valério. E Lula discursa no ABC e diz que não será derrotado por vagabundo. Em discurso na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacou ontem seus adversários políticos ante ao crescimento das denúncias envolvendo seu governo. O ex-presidente fez um longo discurso diante de metalúrgicos na entidade onde iniciou sua carreira política, mas evitou dar entrevista. O ex-presidente afirmou, abre aspas, só existe uma possibilidade de eles me derrotarem. É trabalharem mais do que eu. Mas se ficar um vagabundo numa sala com ar-condicionado falando mal de mim, vai perder, fecha aspas. A declaração foi feita um dia após ele receber o apoio de 8 governadores na sede do Instituto Lula, que prestaram solidariedade ao ex-presidente. O ex-presidente lembrou que elegeu a presidente Dilma Rousseff e o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, e prometeu voltar a percorrer o país em 2013 para ajudar o PT a conquistar mais espaços. 7h25. O mundo em sua casa. Um competidor se faz com suor. Um campeão só se faz com talento. E talento é o que move a equipe da Rádio Brasil Central. É por isso que em 2012 nossos profissionais foram os grandes campeões, conquistando o primeiro e segundo lugares no prêmio FAEG Senar, terceiro lugar no prêmio Detran, terceiro lugar no prêmio FEComércio, primeiro e terceiro lugares no prêmio FIEG. Se você quer um jornalismo campeão, sintonize na credibilidade do Sistema Brasil Central de Rádio. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um homem de 31 anos assassinou a própria esposa, de 29 anos, ontem no distrito do Jardim Gai, em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, o filho do casal, de apenas 5 anos,
testemunhou o crime. Assustado, ele correu até uma creche para pedir ajuda aos funcionários. Polícia Militar realiza a Operação Canaã e apreende produtos irregulares. O objetivo da ação foi fiscalizar lojas da Vila Canaã, em Goiânia, para coibir a venda de peças de carros roubadas ou furtadas. Major Carison Ferreira, comandante do 7º Batalhão, informa que as mercadorias irregulares apreendidas encheram 3 caminhões. No dia de ontem, nós fizemos uma atração aqui na Vila Canaã, devido a uma sequência de reclamações de várias formas pela população, desde reclamação de que não consegue trafegar navio de forma correta pelos estacionamentos que ali ficam como coisas na calçada, peças de veículo furtado e roubado, e em cima disso tudo a Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, 7º Batalhão, Batalhão de Choque, Rotan, Giro, em que foram feitos mais de 3 caminhões de apreensão pela fiscalização urbana de produtos em cima de calçada, atrapalhando o eixo da via, produtos que tinham uma situação duvidosa de origem, para que a gente dê uma resposta mesmo, não só para a população, mas para quem tem essa prática de furtar e roubar veículo, que a polícia vai cada vez mais estar apertando o cerco disso. Major Carison explica o que pode acontecer com as pessoas que comercializam produtos irregulares. As pessoas que, porventura, forem encontradas com produto de furto ou roubo serão encaminhadas para a delegacia de furto ou roubo de veículos, atuado em flagrante. As pessoas com produtos que têm uma atitude duvidosa ou não têm nota fiscal também são encaminhadas para a Delegacia do Consumo e Defesa do Consumidor para verificar a real origem desses produtos. A operação contou com o apoio da SEDEM, Cefaz e AMT. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Um homem de 23 anos foi detido após, juntamente com comparsa, roubar uma galeria no setor norte ferroviário em Goiânia. A PM realizou uma operação para chegar aos criminosos que levaram R$ 1.150. Com um dos suspeitos foi apreendido um revólver com 5 munições. O comparsa dele conseguiu fugir. O crime foi registrado no 1º DP de Goiânia. IDEI que prende quadrilhas de hackers durante a Operação Cartão de Natal. 9 dos 10 integrantes de 2 quadrilhas distintas especializadas em clonar cartões bancários foram presos na operação, que contou com a participação de 75 agentes e 15 delegados. Os grupos, que eram chefiados por Fabrício Costa Lima Santos e Charles Silva Belém, pessoas que ostentavam riqueza, tinham como base Goiânia, mas segundo o chefe da operação, delegado Germano Castro, atuavam em todo o Brasil. Uma delas agia clonando cartões de crédito, efetuando compras no comércio, em Goiânia e em outras cidades, em outros estados, e depois revendiam esses objetos, principalmente eletroeletrônicos, que eram adquiridos com esses cartões clonados, para pessoas por um preço abaixo do valor do mercado. E uma outra modalidade, eles faziam um acordo com comerciantes, simulavam a compra de algum bem, algum produto desse comerciante. Posteriormente, quando o dinheiro era acreditado na conta do comerciante, o comerciante ficava com a parte e ele ficava com a outra. Delegado de estelionato, hoje a pena é muito branda, esse pessoal deve ficar preso? No caso, eles são investigados, além de estelionato, pelo furto, formação de quadrilha ou bando, uso de documento falso, falsificação ideológica, falsidade de materiais. Eles vão responder por todos esses delitos. E aí só, evidentemente, que cabe ao juiz depois estar definindo a quantidade de pena. O levantamento inicial feito pela polícia, que investigava as quadrilhas há 2 meses, mostra que o golpe rendeu a eles, em menos de um ano, mais de 3 milhões de reais. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. O Banco Bradesco foi condenado pelo juiz Avenir Passos de Oliveira a pagar R$2.000 de danos morais a uma cliente correntista que esperou mais de 1 hora na fila pelos serviços da instituição. Além disso, o banco terá que pagar R$ 22.800 devido ao dano social que será destinado à Associação de Combate ao Câncer em Goiás, Unidade Araújo Jorge. Os integrantes da turma julgadora basearam-se em lei municipal, que tem como objetivo punir administrativamente as instituições que violem o limite temporal para o atendimento dos usuários. E a Agência Goiana de Regulação inicia a Operação Vésperas. 35 fiscais da Agência Goiana de Regulação estão fiscalizando as entradas e saídas de Goiânia. O objetivo é combater o transporte clandestino. André Oliveira de Paula, supervisor de fiscalização de transportes da AGR, explica como está sendo realizada a operação. Essa operação denominada Vésperas 2 é a segunda versão da operação realizada no ano passado, que visa fiscalizar o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros que passa por Goiás. Em especial, no final do ano,
onde o fluxo de transporte aumenta bastante por causa das festas e das férias. Andrei Oliveira estima que até novembro de 2012, a GR tenha realizado 11.695 abordagens a veículos que faziam transporte intermunicipal de passageiros em Goiás. Desse total, 726 veículos foram flagrados na clandestinidade e foram apreendidos pelas nossas equipes. O supervisor de fiscalização da AGR explica como o usuário pode evitar os veículos clandestinos. Se ele for convidado a embarcar fora de um terminal rodoviário, é o primeiro sinal de que há alguma coisa errada. Os veículos regulares usam o terminal rodoviário. Em segundo lugar, mesmo que ele esteja usando uma empresa de turismo que tenha um outro ponto de embarque e desembarque, ele deve exigir do transportador que se apresente a autorização de viagem do órgão competente. O valor da multa para quem realiza transporte irregular é de R$ 1.238,50. No caso de reincidência, esse valor passa para R$ 2.477. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. A OVG vai distribuir 1 milhão de brinquedos às crianças de todos os municípios goianos. Primeira cidade contemplada foi Inhumas. O ginásio Firmo Luiz, em Inhumas, ficou lotado para a solenidade de entrega de mais de 8.000 brinquedos. A ação faz parte da campanha Show de Natal da Organização das Voluntárias de Goiás, que vai presentear crianças de todo o estado, afirma Valéria Perillo, presidente da OVG. Significa cidadania para as nossas crianças, significa investir na proteção dessas crianças também. Nós queremos dar a elas o direito de brincar e isso nós vamos garantir distribuindo 1 milhão de brinquedos nos 246 municípios do nosso estado, nessa festa linda que é o Natal, que é a festa da família goiana, da família universal, né? Uma festa universal. A modelista Lidiane Cardoso e a técnica de enfermagem Simone Ramos Almeida apoiaram a iniciativa. Elas acreditam que a campanha da OVG é uma oportunidade para muitos pais garantirem os presentes de Natal dos filhos. Eu acho muito bom, é muito importante para eles, né? É uma data especial, onde todas as crianças gostam, vem para prestigiar os presentes, né? Acho muito bom. A OVG vai distribuir este ano 1 milhão de brinquedos. Nessa semana, a presidente da OVG, Valéria Perillo, vai participar da ação nas cidades de Trindade, Senador Canedo, Goianira, Pirenópolis e Guapó. Em Goiânia, no domingo, a programação de Natal será a partir das 8 horas na Praça Cívica, com shows e entrega de brinquedos. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Polícia Militar prepara estratégia para o final de ano em Aparecida de Goiânia. A Operação Boas Festas começou no fim de novembro e vai ser intensificada com aumento de 30% da capacidade operacional da Polícia Militar. Coronel Silvio Benedito Alves, comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, fala sobre a ação da PM. Olha, desde o início do mês de dezembro, lançamos a Operação Boas Festas, juntamente com os comerciantes, com os comerciários, fazendo um trabalho de policiamento, tanto de patrulhamento de viatura, como policiamento a pé, fazendo ligações das lojas, do comércio. Também intensificamos as abordagens, os patrulhamentos, tanto no horário de rush como à noite, porque algumas lojas vão ficar abertas até mais tarde. E além de colocar o policiamento especializado, nós temos uma companhia de patrulhamento tático, CPT, que vai ficar exclusivo na igualdade, na Rio Verde, para dar apoio a essas áreas que têm mais centros comerciais. A Polícia Militar chega ao final do ano registrando o recorde de apreensões de armas de fogo em Aparecida de Goiânia. Coronel Silvio Benedito Alves faz um balanço das atividades nesse ano. Fizemos mais de 111 mil abordagens, fizemos a apreensão de quase 200 armas de fogo, mais de 200 foragidos foram recapturados. Então, realmente, a Polícia Militar aqui de Aparecida e da região metropolitana de Goiânia, nós fizemos um trabalho muito forte. Durante o patrulhamento e nas 34 operações deflagradas em Aparecida, a Polícia Militar apreendeu ou prendeu em flagrante 890 pessoas pela prática de crimes diversos. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou ontem novas medidas de reduções de impostos. As ações vão abranger o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o programa de integração social,
a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e a desoneração da folha de pagamentos para a indústria. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o economista Paulo Borges Campos Júnior. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes do Mundo em Sua Casa, da RBC. O governo está tomando o caminho correto, mantendo a ampliação da redução de impostos para o ano que vem? Alguns, inclusive, de forma permanente? Olha, Gil, essas medidas já foram tomadas esse ano, em 2012, e a geração de riqueza no país continua baixa. Nós vamos fechar o ano aí provavelmente com um PIB abaixo de 1%. Evidentemente que a redução da carga tributária ela é positiva sobre alguns aspectos, mas esse estímulo ao consumo que o governo tem tentado com essas medidas, naturalmente não tem alcançado os objetivos desejados. Como eu falei, o consumo brasileiro não está conseguindo manter a expansão da economia. Isso foi positivo no momento de crise lá atrás, mas essas medidas não estão sendo suficientes. E aí, na minha leitura, eu entendo que o governo deveria avançar mais. Nós estamos vivendo aí um momento que o próprio Banco Central tem perdido um pouco a sua autonomia. A inflação está com tendência de alta, o país investe pouco em infraestrutura, quer dizer, toda essa situação de certa insegurança, o que a gente chama dos fundamentos da economia, no momento que isso não se apresenta de uma forma consistente, o empresário fica temeroso para investir. E, naturalmente, o resultado disso vai ser, por exemplo, um PIB baixo, uma geração de riqueza baixa esse ano no Brasil. O senhor acredita que só com essas medidas o governo não vai conseguir um crescimento de 4% esperado para o ano que vem? Essas medidas já se mostraram ineficientes para atingir o objetivo de uma forte expansão do PIB no país. Claro que elas foram importantes no momento de crise, o Brasil conseguiu, de certa forma, sair não tão abalado com a crise de 2008 por conta desses estímulos, mas eles não são suficientes para a manutenção desse crescimento que o país precisa. O Brasil precisa investir mais em infraestrutura. O Brasil praticamente investe menos de 20% do PIB em infraestrutura. A Índia e a China investem mais do que o dobro. Enfim, temos sérios problemas, por exemplo, o IBGE trouxe recentemente a dificuldade da qualificação do jovem brasileiro, e aí você tem um sério problema de qualificação profissional. O governo brasileiro abandonou, de certa forma, a política de metas de inflação. O Banco Central já não tem mais aquela autonomia relativa que tinha no governo passado. Portanto, esse quadro de insegurança, de incerteza, acaba também levando o empresário a frear um pouco esses investimentos. Então, essas medidas, naturalmente, elas têm algum significado, não vou dizer que elas não possam, eventualmente, provocar algum repique no processo de expansão da economia, mas você veja, por exemplo, o setor automobilístico já disse que a manutenção dessas medidas não vão garantir o emprego no setor. Então há um clima de insegurança e eu não vejo com muito otimismo essas medidas do governo federal. Mas ao mesmo tempo que essa renúncia fiscal ela pode estimular alguns setores da economia, implica necessariamente que investimentos no setor de educação, saúde e infraestrutura vão ficar para depois, né? O governo tem dito que o que vai financiar ou o que está financiando essa renúncia fiscal é a redução do pagamento dos juros da dívida que ele tem feito. Mas você sabe, Gil, que quando o frio aperta e o cobertor é curto, infelizmente o governo tem cortado no investimento. E aí é o grande problema. Nos últimos anos a gente tem acompanhado mais uma preocupação com políticas conjunturais de combate à inflação do que verdadeiramente um plano de desenvolvimento para esse país. Um plano que priorize a educação, que priorize a infraestrutura, de estradas, rodovias, portos, etc., que a gente não tem visto. E aí, por exemplo, isso tem gerado ao longo dos anos essa chamada guerra fiscal, onde não há um plano de desenvolvimento brasileiro, e é claro que os estados então tentam buscar alternativas, como o estado de Goiás legitimamente faz, de buscar alternativas de expansão industrial para suas economias via incentivos fiscais. E isso, inclusive, o governo está buscando, o governo federal buscando acabar, que, ao meu ver, é um sério rompimento, um sério comprometimento do federalismo fiscal brasileiro. Os estados se submeterem a uma unificação do ICMS,
no Brasil, vão perder um instrumento importantíssimo de atração de investimentos e vão ficar absolutamente reféns do governo federal. Então, perceba que a discussão é muito ampla, Gil, Karim, né, o nosso ouvinte, e eu vejo que o governo deveria atacar com mais energia, né, uma forte expansão, uma forte investimento em infraestrutura, em educação, né, para que isso comece a ter resultado. Agora, lamentavelmente, essas medidas, na minha leitura, não serão suficientes para avançar a expansão da economia, e eu não vejo um clima para um PIB de 4% em 2013. Embora eu tenho que admitir que praticamente todos os economistas, né, erraram suas previsões em 2012. Nós imaginávamos um ano melhor, mas não foi o que aconteceu. Economista Paulo Borges Campos Júnior, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia aos nossos ouvintes. Professor Paulo Borges falando então sobre as medidas anunciadas pelo governo federal de redução de impostos. Agora são 7h43. As escolas públicas da rede estadual encerram amanhã todas as atividades pedagógicas e entram em recesso escolar após o feriado do Natal. Algumas escolas ainda continuam atendendo os alunos que não alcançaram o desempenho satisfatório durante o ano. Os professores estarão em recesso de 2 a 16 de janeiro, período em que as escolas se organizarão administrativamente para o início do ano letivo, no dia 28 de janeiro de 2013. E a Secretaria Estadual de Educação prorrogou para o próximo dia 3 de janeiro o prazo para a matrícula de novos alunos nas escolas da rede pública estadual. As 1.095 escolas estaduais atendem anualmente cerca de 600 mil estudantes do ensino fundamental e médio regular e em classes de educação de jovens e adultos. A expectativa é de que a rede receba cerca de 120 mil novos alunos em 2013. 7h44. Conselho Estadual de Assistência Social promove fórum e empossa conselheiros da nova gestão. Conselheiros municipais de assistência social, secretários municipais e trabalhadores do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, participaram do primeiro encontro do Fórum Estadual dos Conselhos Municipais de Assistência Social. De acordo com Francisca Eliette Bezerra, secretária executiva do Conselho Estadual, o Fórum dos Profissionais foi instalado durante o evento. Esse fórum ele vai representar a articulação e o fortalecimento entre os Conselhos Municipais de Assistência Social, considerando inclusive que os Conselhos Municipais são os órgãos fiscalizadores de todas as ações da política de assistência social. Eles fiscalizam os recursos, a execução, a utilização dos recursos que vêm do governo federal para os municípios. No evento, aconteceu a posse dos conselheiros eleitos para a gestão 2012-2014 do Conselho Estadual de Assistência Social. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Faça a alegria do Natal brilhar o ano inteiro. Venha para o Show de Natal OVG e Governo de Goiás. Distribuição de 1 milhão de brinquedos em todo o estado. E shows com Patati Patatá, Israel Novaes e Maria Cecília Rodolfo. 23 de dezembro, a partir das 8 da manhã, na Praça Cívica. Venha e traga sua família. Entrada gratuita. Show de Natal, OVG e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O técnico de um dos melhores times de futebol do mundo vai ter que se afastar do Barcelona. Tito Villanova, de 44 anos de idade, tem um câncer raro. Há um ano era o Barcelona que comemorava o título do Mundial de Clubes. Mas no meio daquela alegria, faltava o assistente do técnico Guardiola. Tito Villanova não pôde viajar com o time porque estava se tratando de um câncer na glândula parótida, uma das 3 glândulas responsáveis pela saliva, localizada entre a mandíbula e a têmpora. Tito Villanova vai ser operado nesta quinta e depois passará por 6 semanas de quimioterapia. O volante Rosinei, 29 anos, ex-Corinthians, é o novo reforço do Atlético Mineiro. Nos últimos 4 anos, o jogador defendeu o América do México.
E um companheiro do zagueiro Lúcio na campanha de 2002 vai defender o Grêmio. É o goleiro Dida, de 39 anos de idade, que disputou o último campeonato brasileiro pela Portuguesa. Dida assinou contrato de 1 ano com o tricolor gaúcho. O zagueiro Lúcio, da seleção do pentacampeonato, se apresentou ontem no São Paulo. Ele vestiu a camisa tricolor ainda sem número definido. Aos 34 anos, Lúcio chega como principal reforço para a disputa da Libertadores do ano que vem. Foi no estádio do São Paulo, Morumbi, que Lúcio estreou pela seleção em 2000 em um jogo contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa. A FIFA divulgou ontem a última edição do ano do ranking da entidade. O Brasil caiu 5 posições e está em 18º lugar, o pior desempenho desde a criação do ranking em agosto de 93. Um dos motivos é o fato de a seleção não precisar disputar as eliminatórias da Copa. A campeã mundial, Espanha, é a líder, seguida da Alemanha, da Argentina, Itália e Colômbia. 7h48. William Matheus chega para reforçar a lateral esquerda do Goiás. O Goiás apresentou ontem à tarde no CT Edmo Pinheiro o terceiro jogador contratado para 2013. O goleiro Renan foi o primeiro contratado para o ano que vem. Apresentado na última segunda-feira, 27 anos, contrato de 4 anos com o Goiás. O zagueiro Rodrigo, que estava no Vitória, também está contratado. 32 anos, tudo assinado, o jogador está em lua de mel pela Europa. Se apresenta no dia 3 de janeiro, quando o Goiás inicia a preparação para o Campeonato Goiano. E ontem à tarde, a apresentação do lateral esquerdo, William Matheus. 1,85 m, é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Atuou antes do Goiás no Figueirense, Botafogo do Distrito Federal, Tombense e Democrata Governador Valadares, 2 times do interior mineiro, Boca Juniors do Sergipe, Bahia e por último Vasco da Gama, onde fez 19 jogos. Contrato do William Matheus com Goiás até o final do ano. O jogador chegou falando já um recado para o torcedor. Não é para ser cobrado como substituto do Egídio. Vai fazer as suas apresentações, mostrar o seu futebol, mas não quer a responsabilidade de ser o substituto de Egídio, um dos principais jogadores do Goiás na temporada 2012. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Muito ausente no Atlético este ano, o atacante Felipe quer ficar no Dragão em 2013. A diretoria do Atlético deve se reunir na próxima semana e definir a situação do atacante Felipe. O diretor de futebol Adson Batista conversou com o jogador, que até se propôs a fazer um contrato de risco, ou seja, só recebe salário se jogar. Lembrando que nesta temporada de 2012, mais uma vez, Felipe jogou muito pouco devido à sequência de lesões. O caso será analisado pela diretoria e existe a possibilidade da permanência do atacante. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Torcedor do Vila Nova só vai conhecer novos reforços após o Natal. O Vila Nova deve contratar pelo menos mais 3 jogadores, 2 meias e 1 atacante. No entanto, essas contratações poderão aparecerem no Vila Nova só a partir da próxima semana. É porque dificilmente o Vila poderá apresentar jogadores ainda antes do Natal. Pelo menos essa é a expectativa da diretoria. O atacante Henrique Dias, por exemplo, que já foi apresentado no início dessa semana, pediu uma semana de férias. O jogador estava jogando pelo Barueri, a Série B do Campeonato Brasileiro, e por isso pediu mais alguns dias para curtir as férias. A programação do Vila determina que no sábado à tarde termine o trabalho dos jogadores e na quarta-feira o Vila volta a trabalhar à tarde após o Natal. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou ontem uma redução de impostos sobre a folha de pagamento do comércio varejista. Os setores beneficiados vão pagar uma contribuição de 1% sobre o faturamento a partir de abril de 2013. O governo vai deixar de arrecadar mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2013. O ministro também anunciou que o IPI vai continuar reduzido para carros, móveis e eletrodomésticos da linha branca, mas o imposto começará a aumentar gradualmente durante o ano. Mais cedo, Mantega afirmou que o preço da gasolina vai aumentar em 2013, mas não informou o percentual nem quando será anunciado o aumento. Ele disse que a Petrobras vai divulgar o valor no momento adequado. Hoje é o último dia para quitar impostos estaduais com desconto. Termina hoje o prazo para o contribuinte quitar impostos estaduais com desconto. Até agora, o programa Recuperar 2 arrecadou 317 milhões de reais de débitos de mais de 60 mil contribuintes, valor considerado satisfatório pela Secretaria Estadual da Fazenda. De acordo com o secretário Simão Sirineu, a meta visada de uma dívida ativa de 3 bilhões de reais é receber o total com desconto, 650 milhões. Ele espera chegar próximo a este valor nesta quinta-feira e alerta o contribuinte. Nós só temos quinta-feira para pagarmos aqueles impostos que são devidos ao fisco estadual, com desconto de 95% da multa e dos juros e da multa formal, e com desconto de 40% da correção monetária. A correção monetária é a variação da inflação no período. Então é uma segunda oportunidade, a primeira foi no dia 20 de novembro, agora nós estamos dando essa oportunidade que estava prevista já em lei. Lá em novembro o desconto era de 100% das multas de juros, agora o desconto é de 95% das multas dos juros. Simão Sirineu diz o que o contribuinte precisa fazer ainda hoje para obter o desconto da dívida. Todas as nossas repartições da Fazenda estão recebendo esses contribuintes até o horário que eles quiserem, que chegam no horário expediente, mas nós estendemos o horário se preciso for. Pode também esses contribuintes irem ao site da Fazenda, tem lá no www.cefaz.gov.br, lá tem como fazer as simulações, os contadores, todos podem ajudar suas empresas e os próprios proprietários de empresas podem fazer isto. E aí ele terá as modalidades de parcelamento, as simulações necessárias. E se não conseguir fazer no site, que venha a qualquer repartição da Secretaria de Fazenda, tanto aqui quanto no interior. O devedor que não procurar a Cefaz hoje, a partir de amanhã, não terá mais descontos. Juros, multas e correção monetárias serão cobrados integralmente. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Salários de empregados domésticos cresceram 34% em 10 anos. É o que diz o IBGE. O aumento médio recebido pelos trabalhadores brasileiros não chegou nem à metade disso. E a indústria goiana apresenta resultados positivos em outubro, segundo pesquisa da FIEG. Os resultados registrados no mês de outubro foram positivos, mantendo características de crescimento ao contrário do que ocorreu em todo o país. O economista da FIEG e responsável pela pesquisa, Cláudio Henrique de Oliveira, considerou surpreendente o resultado e explica. Dentro de um cenário internacional de desaquecimento da economia, Goiás expandiu as suas vendas em relação a setembro em 5,34%. E no ano, comparando os 10 meses de 2012 aos 10 meses de 2011, há um avanço de 5,67%. Junto a isso, a utilização da capacidade instalada, que é a utilização do maquinário existente dentro da própria empresa, cresceu também no ano em 1,23%. Entre os segmentos que mais se destacam, o setor de alimentação foi um dos que mais cresceram. O potencial agrícola em Goiás contribuiu para o resultado positivo. O setor de alimentos, que é o carro-chefe da atividade industrial no nosso estado, bem como a metalúrgica básica e ainda a questão de minerais não metálicos. São setores impulsionados pelo aquecimento interno que favoreceram para esta avaliação da pesquisa. Segundo o economista da FIEG, a expectativa para 2013 é que Goiás possa ter uma situação ainda melhor, já que o cenário internacional e nacional buscam o aquecimento das indústrias. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. Na manhã de hoje, o governador Marconi Perillo reúne o alto escalão do governo para apresentar o balanço das ações realizadas durante os seus 2 anos da atual gestão.
O ato solene será no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Vamos conversar agora com o secretário-chefe da Casa Civil, Vilmar Rocha. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Secretário, que avaliação o senhor faz desses 2 primeiros anos de governo? Bem, a avaliação é positiva. Dentro do quadro geral do país, se nós colocarmos o estado de Goiás, o resultado é muito positivo. Quer no crescimento industrial, quer na geração de emprego, quer na atração de investimentos privados para o Estado, e mesmo quer nas obras, essa intervenção que está sendo feita no setor rodoviário, quer na reconstrução de estradas, como na construção de trechos novos, é um destaque muito grande no Brasil. Então, está indo bem, o resultado é positivo e as perspectivas para 2013 são animadoras. Hoje, a administração pública, de uma maneira geral, o setor público, de uma maneira geral, tem muitos desafios no Brasil. Temos que melhorar muito a qualidade da gestão ainda, mas há um esforço forte nesse sentido. Eu acho que se fizer uma análise tranquila, realista, considerando o quadro nacional, o quadro internacional, e mesmo as dificuldades hoje do setor público, o resultado é muito positivo do desempenho aqui em Goiás. E qual que é a expectativa para 2013, secretário? Pois a expectativa é positiva. Esse ano, por exemplo, em 2012, nos setores essenciais da administração, como é o caso da saúde, nós enfrentamos dificuldades. Mas essa medida de transferir os grandes hospitais públicos para a OS foi uma medida forte e que já está tendo resultados, e esses resultados serão melhores em 2013. O que é o resultado melhor? É o bom atendimento da população, um bom serviço na área de saúde, no caso, na área da saúde pública. A gente já vê sinais evidentes, claros, de que a gestão dos hospitais públicos melhorou muito com a transferência para OS. Outra medida estruturante nesse setor foi a criação do Fundo Estadual de Saúde, que reduziu a burocracia interna e também facilitou a aplicação dos recursos. O governo está insistindo numa parceria com a sociedade, com o setor privado. Muito interessante isso. Eu acho que isso vai dar muita agilidade e melhorar a qualidade da prestação da saúde. Nesses últimos 30 dias, por exemplo, foi assinado convênios com o Hospital do Câncer, que está agora sob uma nova administração, com o Hospital de Queimados, e isso tudo, e com outros hospitais, inclusive do interior, e com isso tudo vai melhorar muito a prestação dos serviços de saúde por parte do Estado para a população. Para 2013, a expectativa é melhor. No setor de segurança pública, há todo um projeto em andamento, inclusive com a aprovação de leis na Assembleia Legislativa, há um pacote de medidas que estão sendo implementadas e que também eu acho que vai, para 2013, melhorar bastante a sensação de segurança da população. E, finalmente, no setor de educação também, que no início do ano nós tivemos uma greve. Essa questão salarial foi superada, pelo menos no momento, e há um plano de andamento, que é o Pacto pela Educação, está indo bem, estimulando a qualidade do ensino. Enfim, nesses 3 setores essenciais, eu acho que nós avançamos, e as expectativas para 2013 são melhores do que 2012. Ok, secretário. Muito obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, um
abraço a todos. Um abraço, obrigada. Conversamos com o Vilmar Rocha, secretário-chefe da Casa Civil, falando então sobre, fazendo um balanço sobre 2012 e as expectativas para 2013 no governo estadual. Hoje o governador Marconi Perillo reúne o alto escalão do governo para apresentar o balanço das ações realizadas durante os seus 2 anos da atual gestão. O ato solene será agora pela manhã no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Aguinaldo Gomes. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã. Bom dia. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.